Fala, meu povo, muito boa noite. Estamos de volta a mais um podcast. Hoje com a presença da minha amiga, ex-patroa, pessoa do coração, gente boa demais. Hoje eu estou com Cássia Paponetti. Como é que você está, Cássia? Tudo bem? Estou ótima. Que bom, bom te ouvir. E feliz de estar aqui com você. Muito obrigado. Cássia, eu começo com uma pergunta tradicional, que alguns que já vieram aqui já sabem. Sim. E quem não veio ainda poucos sabe. Só Sim. quem assiste. Quem é Cássia, de onde vem, o que come, o que veste, como anda, o que faz. Quem é Cássia? Cássia. Então, Cássia, eu sou essa pessoa que amo falar, amo sorrir, gosto de assistir filme, de estar na natureza. Sou daqui de Itabuna, nasci e vivi aqui, vivo. Sou ovo-lacto-vegetariana, então, que coisa é essa? Vamos... O que é isso? Fiquei Ovo curioso de agora. ovos, lacto de leite, derivados e vegetais. Eu não consumo carne. Faço atividade física regularmente e tenho um desejo de ser melhor e construir um mundo melhor. Que bom, isso é muito bom. Eu já te conheço um pouco, eu sei que você é uma pessoa fantástica. Continua com a mesma essência, o mesmo brilho no olho. Obrigada. Então, muito importante e muito bom te ver, te reencontrar, né, e manter esse papo legal. Eu acredito que vamos fazer algumas perguntas e um bom bate-papo. Sim. E para começar, Cássia, aprender algo novo é essencial para a Sim. evolução da pessoa. Qual aquela habilidade e experiência que você ainda deseja vivenciar? Já que você disse que gosta de algo novo, né? Gosto. Eu pretendo aprender a falar outras línguas. Eu sei um pouco, pela vivência que eu tenho de contato com algumas pessoas, o italiano. Sim. Dá pra me sair mas eu sei que o inglês é importante. Eu gostaria, pretendo esse ano aprender. Que bom, e vivemos num país globalizado, num mundo globalizado, né? Exato. Então é importante realmente a gente aprender Exato. outras línguas. Ô, Cássia, você menciona no nosso bate-papo que você já conquistou muitos dos seus objetivos. Sim. Mas qual dessas conquistas mais simboliza orgulho pessoal para você? E por quê? Das conquistas, olhe, ter trabalhado 30 anos na minha profissão é algo assim que realmente me deixa muito alegre, muito feliz, né? E ter reencontrado, depois de um tempo, o que eu acredito que seja meu propósito de vida recentemente, fazendo a transição de carreira, me deixou muito feliz também. Esse momento foi e está sendo muito feliz para mim. Tá, e esses 30 anos você trabalhou em que área e está mudando para qual área? Eu trabalhei como enfermeira. Aqui em Itabuna? Aqui em Itabuna, em hospitais da região e em faculdades também, na UESC e outras faculdades. Hoje eu sou ecoterapeuta. E o que é ser uma profissão? O que é a profissão ecoterapeuta? O que ela faz? Qual que é a função? É uma terapeuta que trabalha na natureza, com a natureza. Porque ecoterapia é terapia verde. Certo. É trabalhar na natureza. Então, são usadas as técnicas e ferramentas das terapias convencionais, né, já conhecidas, na natureza, trazendo os benefícios da natureza para o cliente. E isso a gente quer dizer, então, que você usa alguns elementos como pedras, água, tudo que influencia, trazido na natureza para um benefício ao seu paciente. Exato. Pisar na grama, jogar ração para os peixinhos lá no lago, comer frutas, o último banho de natureza mesmo, as pessoas iam andando, encontrando acerola, pegavam já ali do pé mesmo. Então é muito gostoso. Não, e é bem diferente, né? Sim. No movimento numa situação de vida que nós vivemos, tão movimentada,
E essa questão que você falou, até de pisar na grama, sentir a grama, sentir a areia, né? Isso. Então, me relembra, assim, até alguns momentos da infância. Isso. E traz um prazer, né? Traz uma sensação muito boa. Muito bom. Cara, que bom. São incríveis os benefícios, sabe? Juntar as duas coisas, a terapia, que inicialmente, né? Eu comecei a estudar a terapia, os várias ferramentas e abordagens. E eu quis juntar porque eu já amava a natureza, gosto de estar em praia, fazer trilha, ver pôr do sol, enfim, olhar os pássaros, né? E aí falei, nossa, é fantástico poder juntar, sabe? A ecoterapia na verdade, em essência, nós somos natureza. Já parou para pensar? Nós somos natureza. Então, quando nós vamos para um ambiente desses, na verdade, a gente se reencontra. A gente não tem noção disso. É um bem-estar tão maravilhoso. Às vezes eu pergunto assim, pense bem, quando você chega numa praia, aí a pessoa imagina a praia e faz... Chega, fecha o olho, assim, chega, relaxa o ombro, sabe? Algo assim. Você percebe o prazer na pessoa só de se imaginar naquele ambiente. Então, assim, só de pensar, por isso que a ecoterapia pode ser feita online. Porque é interessante, né? Porque qual é a justificativa? Como assim, Cássia? Você falou e está em contato com a natureza e de repente você fala que pode assistir. Depois da pandemia também, né, Cássia? Muita coisa passou para a questão do online, né? Mas é porque é o seguinte, o nosso cérebro não sabe o que é real e o que é irreal. É igual cores. Não sabe. Se eu te disser, não pense num Fusca azul. Você vai pensar. Você já pensou? Né? Eu falei, automático. Você já imaginou. Isso. E o seu cérebro não sabe se você só imaginou ou se você realmente viu. Ele só recebeu a informação. Exato. Então, quando você está atendendo online, existem algumas ferramentas, algumas formas. Agora mesmo a gente está ouvindo um sonzinho, né? Um muito fundo musical. Muito gostoso. E esse sonzinho pode ser o som da natureza, que a pessoa imaginando estar num ambiente de natureza, com o sonzinho da água que ouve, imagina uma cachoeira. Se falar em pássaro, vai imaginar os pássaros. Então, esse efeito vai ser benéfico para a pessoa, como se ela estivesse ali. Muito bom. Eu nunca tinha ouvido falar. Muito diferente, né? Cássia, e os desafios dessa profissão? Como é que fica? Bom, eu acho que para a terapia, para a psicologia, o desafio ainda é um pouco o preconceito. Porque até hoje ainda se fala, né, de não é para doido, não é para doido, né? O que acontece? Por que veio esse pensamento? Quando a psicologia iniciou, ela iniciou pensando nos transtornos mentais, que no caso a psiquiatria estuda, né, as doenças mesmo, as patologias mentais. Então, como começou assim, quando se fala até hoje em psicologia e terapia, a pessoa fica, o que é que vão dizer de mim? Né? Eu não tô louca, não preciso não. É preconceito né? puro, né? É preconceito puro. Então, hoje em dia, tem até vários profissionais dessa área que colocam nos seus reels, nos seus stories, artistas falando, atores, cantores, falando que fez terapia, assumindo, que ainda fala assim, assumindo, como se fosse uma coisa assim... De outro mundo. terrível que ele assumiu, assumindo que faz terapia e como é bom e que faz há não sei quanto tempo. Então, assim, isso está sendo diluído, esse preconceito está sendo diluído, mas ainda há muito disso, porque, na verdade... Eu trabalho com ecoterapia, como eu falei, né, dos benefícios,
e com a psicoterapia positiva, que justamente vem, desculpa, não tanto contra essa psicologia que pensava nas doenças, né, nas dores, a olhar, focar no negativo, tudo, a pessoa vê tudo preto, né? Assim, tudo feio. E aí não vê, sabe, já ouviu falar do meio, o copo com Meio metade cheio, meio da... cheio, meio vazio. Então, é por aí, sabe? Porque aí a pessoa olha e diz, nossa, pra aí, só tem metade. No mundo né? que nós vivemos, com a doença do século chamada Ansiedade, depressão. Então, assim, trabalha muito bem esse lado positivo, né, para que as pessoas passem a enxergar a vida de uma outra forma. Exatamente. É mudar o foco, né? Mudar o foco. Aí, outro dia eu estava até estudando para uma das minhas lives e colocando a questão que é a positividade saudável. Porque poderia dizer assim, é otimismo? É aquele otimismo utópico? Sim. Ser, digamos assim, ter um pensamento bobo, um pensamento... Não é. Porque existe a positividade saudável e a positividade tóxica. Então, aquela pessoa que tem um estilo de vida, ela sorri, ela brinca, tal, mas na verdade é uma fuga, Sim. aquilo não é o que ela realmente vive, Não é saudável. aí não é uma positividade saudável, é tóxica, né? Quando ela não enxerga em algum o momento outro... ela vai se fechar, cair na realidade dela, né? Isso. E os pensamentos negativos acabam tomando conta, né? Isso. Imagino eu, né? Não conheço da psicologia. Não, tá? mas é por aí mesmo. Não é aquela positividade de Poliana, né? De olhar tudo lindo. Sim. Não, a vida é maravilhosa. Não, eu normalmente falo o seguinte, que tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida tem o seu lado negativo e positivo. Não tão agradável e muito agradável. Sim. E a gente precisa estar atento para analisar as duas situações. Porque o que na verdade acontece é você viver de uma forma que você não toma consciência do que você está fazendo. Você não decide o que você quer pensar, e a gente pode controlar os nossos pensamentos e vai vivendo tipo bombeiro. Você apaga fogo, né? Eu tenho que comprar não sei o quê, eu tenho que ir no médico, eu tenho que... né? Você não planeja a vida, você não olha dando sentido à sua vida, né? E aí vai se atropelando. Então, não é olhar e dizer, não, tá tudo bom, tá tudo lindo. Não é. É procurar a positividade, buscando ter um pensamento, o foco do pensamento no positivo e procurar aprender com aquilo de desagradável que acontece na vida. Muito interessante. Até para minha área comercial, né? Sim. É uma área que a gente sofre muito altos e baixos, né? A gente tem que fazer 990, receber 999 nãos para receber um sim. Sim. Né? É o que todos vendedores, representantes, gerentes comerciais falam. Mas não é uma área realmente muito fácil. Né? E às vezes está sujeito a qualquer um acordar com um dia um pouquinho mais triste. E a gente já não olha mais o copo meio cheio. Já olha o copo meio vazio. Isso. Por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que visitar? O meu preço não está bom. Então você passa a olhar tudo do lado negativo. Isso. E no dia que você acorda com a autoestima lá em cima, que você olha o copo meio cheio, meu preço pode não ser o melhor, mas eu tenho condições de vender. Meu prazo é o melhor. Então você muda a visão. Mas o que pode ajudar muito a pessoa, porque quando olha o negativo, é muito trabalho, é muita cobrança, são muitos não, tal. Mas quando você quer olhar o lado positivo disso aí, o lado saudável disso aí, quais os benefícios que eu trago com isso? Qual é a minha intenção? Né? Então, sei lá,
reformar a casa, comprar uma outra casa, Por trocar isso o que você me perguntou carro. meus E objetivos etc. 2025. Não é? Então, assim, o que motiva a gente a continuar dando aquele gás e Sim, procurando se animar e tal? É justamente o objetivo que você quer alcançar. Então, verdade. ter um objetivo, ter uma meta, ter um propósito também de vida, ajuda muita gente a dizer, não, eu vou levantar, né, e Eu vou... acho muito bacana. Eu costumo rascunhar, né? Por exemplo, eu tenho meus objetivos para 2025, como a gente estava falando. Então eu já rascunhei o que, é que eu quero, onde eu quero chegar, o que, é que eu quero trocar, mudar Uhum, algumas coisas na minha vida, inclusive como, os exercícios, como a gente falou anteriormente, antes de entrar no ar. Então sim. eu tenho algumas coisas desenhadas. E isso me faz levantar de manhã, né? Todos os dias, orar, fazer a minha rotina matinal, Uhum, participar das minhas reuniões. E a vontade de ir para o campo, de treinar, uhum. de capacitar os representantes. Isso me estimula todos os dias. É isso. Então, é Aí muito que tá. bacana. Me lembrei agora também, até um beijo para minha amiga Angélica, psicóloga. Sim. Esteve com a gente o ano passado Uhum. e tratamos muito da parte de perdas emocionais no luto, Sim. né? Então, muito Uhum. bacana. Ela foi professora mesmo, deu Sim, uma é aula pra ótima. gente. Conheço, é ótima. Conhece? Conheço. Pronto, muito boa, né? Angélica, Ah, um beijo, um abraço. Quero você de volta, beijão. viu? Beijão. Ô, Cássia, Ah, se a Cássia de hoje tivesse que dar um conselho pra Cássia de ontem, pra uhum. Cássia de 10 anos, a Cássia da época que eu te conheci, da época da Sim. pizzaria, o que, que a Cássia de hoje falaria pra ela? Essa pergunta é muito interessante. E uma vez, uma pessoa foi perguntada desse jeito e ela começou fazendo uma análise que eu gostaria de fazer também, Fique à é vontade. que mudar qualquer coisa do meu passado mudaria quem eu sou hoje. Tem até filmes, né? Oxe, Representando isso, né? E eu sei que nada que aconteceu na minha vida foi por acaso. que bom. Foi para eu chegar onde eu estou hoje e ser a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, se eu voltasse e encontrasse essa Cássia aí de 10 anos, eu diria para ela, para tudo que ela desejar fazer, fazer o melhor que ela puder. Porém, sem exigir tanto de si. A Cássia de hoje tá mais serena, não tá não? Mais calma do que a Cássia de. Então, então, se A eu Cássia mudar de ontem qualquer era mais agitada, coisa, né? então, se eu mudar lá qualquer coisa da minha história, pode ser que, Impacto na Cássia de né, na hoje, né? Cássia de hoje. Mas Mas é bacana. isso. E é bom, às vezes, a gente falar isso, porque tem pessoas que se arrependem, né, do passado. Eu por exemplo, vivi viajando muito, né? Conheci muito o Brasil. Viajava vendendo livro, então foram 15 anos vendendo livro. E muita gente pergunta pra mim, cara, você não se arrepende, às vezes, de ter parado, ter criado raízes? Cara, não me arrependo. Então, assim, é muito bom. Às vezes passa algum momento na TV, alguma imagem, alguma coisa. Cara, já tive aí, bacana. Eu conheço um pouquinho da história dessa cidade, desse lugar, desse estado. Então, eu acho maravilhoso. E ouvir você falar que não mudaria o seu passado, que impactaria no seu presente, cara, só reforça o meu pensamento. Uhum. Eu que agradeço. E isso não Muito quer dizer obrigado. que a gente não se arrependa de algumas coisas, né? Ah, tem aquelas coisinhas, né? Mas a gente precisa, como se fala na terapia e na psicologia, ressignificar, né? Aprender com aquilo e dizer, bom, isso aqui eu aprendi, não vou fazer mais, ou vou Sim. fazer, enfim, não fazer ou fazer de outra forma. Aprendizado, né? Aprendizado, É como diz, errar exatamente. uma vez é normal, duas é um alerta, três já é demais. Você Sim. comentou sobre o impacto de ser menos exigente na sua vida pessoal. Como Sim. isso trouxe leveza e aprendizado para você hoje? Olhe, deixa eu te dizer que essa questão que eu falei, o que eu diria, né? É, Faça tudo que você decidir fazer, faça o melhor, porque eu acho que nós, eu sempre falava, inclusive para os meus alunos, né? Que nós estamos sempre trabalhando pelo nosso marketing pessoal. Então, aquilo que você faz, seja o que for, você está
lidando com a sua vida pessoal e profissional, enfim. Sim. E aí, e com tranquilidade, porque eu fui uma pessoa, não é que eu não seja mais, né, mas muito perfeccionista. E perfeccionismo não é uma qualidade. Como assim? Porque uma pessoa que procura fazer o melhor que ela pode, como diz até Mário Sérgio Cortella, né? Acabei de lembrar dele aqui agora. Pois é. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem de melhor no momento, até que venha algo melhor. Que para você fazer melhor, Melhor ainda. ainda, exatamente. Exato. Então, é por aí, sabe? E, mas eu era muito, muito perfeccionista e muito exigente comigo mesma e com as pessoas ao meu redor. Então, isso foi difícil e isso me custou uma época ter fibromialgia. O próximo mês, fevereiro, inclusive, é sobre isso, Minha né? mãe sofre de fibromialgia. Roxo e laranja. O roxo é fibromialgia. E tive pressão alta. Como assim, Cássia? É. Tive pressão alta. Usava 3 medicações para Caramba, controlar essa pressão. E aí, um belo dia, eu estava com muitas dores. Dores pelo corpo inteiro. minha mãe sofre muito. E aí eu falei assim, não. Eu cheguei para meu marido e falei, olha, vamos ali no hospital, porque eu não estou bem. Eu estou com muitas dores. Eu dor no corpo todo, do couro cabeludo, eu dedo no pé. Eu falei, vamos lá. Eu devo estar com alguma virose. Eu, enfermeira, né? Sim. Devo estar com alguma virose. Tá bom, fomos para o hospital. Era um domingo, se eu não me engano, era fim de semana. E aí cheguei lá, falei pro médico tudo que estava sentindo. Ele me encheu de perguntas, um médico conhecido, porque eu trabalhava na instituição. E aí ele falou assim, Cássia, você está com fibromialgia. Como assim? Eu olhei para ele, como? Fibromialgia? Eu sabendo que isso tinha muito a ver com a parte psicológica, né, mental, enfim. E tá certo, eu tenho que dar um jeito. Tenho que dar um jeito na minha vida, porque realmente... E aí ele passou, né, prescreveu as medicações e tal. E aí eu falei, não, eu vou usar essas medicações por um período, porque eu preciso, realmente. Sim. Mas eu vou repensar a minha vida. E aí eu comecei a analisar algumas situações que eu mesma me colocava, as exigências que eu tinha comigo mesma, de atividades que eu falava, eu tinha que fazer aquele dia, aquela hora, aquela coisa assim. E eu fui lendo mais, estudando mais, pesquisando mais. E aí eu comecei a cuidar melhor da minha saúde, né? Atividade física, a alimentação, a dormir, um sono de qualidade e tudo mais. E aos poucos eu fui diminuindo as medicações e as doses das medicações. Até ao ponto de parar de usar. Parou? Parei de usar. Então, uma alimentação na época saudável. Sim. Porque não existe alimentação boa, né? É boa para mim, pode não ser boa para você. Então, exato, tem que ser adequada para cada um. Então, uma alimentação saudável para mim, para o meu caso, minha situação, minha vida. A atividade física e pensar, rever a forma como eu estava conduzindo a minha vida. Então, fez toda a diferença. Acho que a partir dali, eu acho que eu comecei a mudar para essa pessoa assim mais tranquila, como você diz hoje. Mas tem gente que fala assim, você tá tão assim. Tem um semblante hoje muito diferente. Ô Cássia, tá bom, diminuiu os medicamentos, acabou os medicamentos, passou a fazer exercício, mudou a alimentação. Sim. Isso tem quanto tempo? Tem mais de 5 anos. E mais de 5 anos sem sintomas. Que eu sou ovo-lacto-vegetariana, tem 4. Faz 4 agora em janeiro. E sem sintomas? Nem de fibromialgia, nem da pressão alta? Não. Por isso, tem uma... Serve de exemplo, depoimento. Eu vejo ali, minha mãe que
tá agora com a alimentação toda regrada e tal. Apesar que ela disse que em janeiro, como ela saiu de férias, ela disse que era o mês que ela iria virar pinto, né? Então, comer de tudo, né? Tá lá em Porto Seguro hoje, fazendo feijoada, pra você ter ideia. E quando tá realmente aqui, ela tem uma alimentação totalmente diferente, mas sente muitas dores. Né? Eu tive bucite nesse ombro, eu falei, gente, se minha mãe sente isso aqui, é de correr doido. Porque quantas vezes eu levei ela para tomar injeção, chega lá, tô entrevada de um lado, doendo a perna, doendo o braço, pegou no pescoço. Ela diz ela que anda o corpo inteiro. Eu falei, o meu só era no ombro, eu tô desse jeito, imagina. É isso. Eu fui para o hospital de base ruim, cheguei a tomar morfina. Né? Mas graças a Deus me recuperei. Sabe uma Então, coisa interessante? interessantíssimo, Sabe uma cara, coisa isso. interessante? Que há quem diga, alguns estudiosos, que o normal é sermos saudáveis. Sim. E lá, de vez em quando, ter alguma situação de saúde. Mas a impressão que dá, às vezes, é que as pessoas são doentes. E algumas pessoas estão bem. Né? E isso não tem a ver tanto com condição financeira. Sabe? Mas Eu não acho tem a ver que com ritmo é... de vida, não? Exatamente. Alimentação. Porque diz assim, ah, não, mas se alimentar bem é caro. Ah, mas atividade física, academia, tem academias que são muito caras. Ah, nananana, tudo caro. Mas é um estilo de vida que você vai fazer aquilo que é possível fazer. Sim. Sabe? Cada dia. Olha, se a pessoa, fala você, né? Se a pessoa tirar da sua alimentação algumas coisas tão refrigerante, embutidos, açúcar. Entendeu? Eu fui além um pouquinho, né? Tirei carne, mas não necessariamente, né? Coisas assim desse tipo já ajuda muito. Beber bastante água, né? Quer dizer, bastante água. O suficiente, o adequado para você, para o seu corpo, para a sua atividade. O sono, a forma que você olha a vida. Sabe, porque a fibromialgia, a atividade física vai ajudar muito. Né? Como assim, cara, se a pessoa está com dor? Mas a atividade física vai ser de acordo com a condição dela. Sim. Só que a atividade física, ela traz muitos benefícios, porque a atividade física, na verdade, também se torna terapia. Para mim mesmo é terapia, né? Então, assim, o que Liberação acontece? de endorfina, né? Exato. O nosso corpo e a nossa mente é um sistema. Estão interligados. Quando você beneficia um, o outro sente. Então, quando você olha para você, você se cuida, se ama, né? É todo um processo. Você precisa saber, se conhecer, saber das suas necessidades, aceitar algumas coisas e mudar o que for possível, mudar alguns hábitos, por amor a você, né? Para que você esteja bem, para que você alcance o bem-estar. Você tá ouvindo, Geildo? Você tá ouvindo? Tá ouvindo, Jai? Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Essa foi ótima. Então, assim, cuidando do corpo, é como você falou. Você vai trazer benefícios para a sua mente, porque o prazer de fazer atividade física, e existem algumas atividades viciantes, inclusive, correr é viciante, por exemplo. Mas por quê? Pelo prazer que traz. Pela produção da endorfina, como você falou. Então, o que vai acontecer? Você vai condicionar o seu corpo e a sua mente para o bem-estar. E produzindo essa substância vai mudar a sua emoção. Mudando a sua emoção, porque é substância, você vai mudar a sua forma de ver, seus pensamentos, vai lhe dar mais condições de raciocínio, vai melhorar a sua memória, vai ativar a circulação, então vai ativar a circulação também do seu cérebro. Então, uma coisa leva a outra, que leva a outra. E aí, você estando bem mentalmente, você vai ter mais disposição para fazer atividade física, entende? Mente sã, corpo sã. Exatamente. Mente sã, corpo sã, mente sã. Isso é importantíssimo, não tem como negar. Nessa parte da alimentação, até que eu não como mal, né? Apesar que eu como muito variado, um dia em cada canto. Mas, normalmente, eu não como mal. Metade do meu prato é vegetais, legumes, isso aí é tranquilo. Mas sabe uma coisa interessante? Eu estava um período, eu já era ovo-lacto vegetariana.
E eu estava Eu acho querendo interessante a eliminar, né? Eu estava querendo eliminar 2 quilinhos, aqueles 2 quilinhos ali, aqueles 2 quilinhos. Eu falei, nossa, o que está acontecendo na minha dieta, tal, tal. Aí eu falei, não, vou pesquisar. Eu amo pesquisar, né? Estudar. Sim. E aí, sabe o que eu descobri? Ah, Uma conte esse questão segredinho. importantíssima que a gente não pensa. Até a gente ouve falar às vezes, mas é mais importante do que a gente imagina, a combinação dos alimentos. Porque às vezes você tem... Pois é. Porque às vezes você tem todos os alimentos saudáveis ali. Eu boto Mas... tudo colorido. É verde, é cenoura, é vermelho, é beterraba, é alface, é Exato. tomate, pepino. Mas, por exemplo, algumas coisas não, quer dizer, eu não Não sou penso nessa nutricionista, combinação. né? Eu não sou nutricionista, mas pela experiência, você juntar vários carboidratos, por exemplo, macarrão, arroz, Aí eu não farinha, faço. né? Não é legal. Outra coisa também é em relação à ordem de alimentação do prato que você fez. Como assim, Cássia, a ordem? O que é recomendável é você comer toda a salada crua primeiro, depois você comer os outros alimentos e não colocar fruta na refeição. Sério? Sério. O que que acontece? O que que acontece? A fruta ela tem um tempo diferente de decomposição, digestão, Sim. né? Então você com a fruta o corpo vai se voltar para a fruta e o Esqueci. alimento vai A ficar ali digestão para do ser alimento. digerido depois. Então ele já começa um processo ali porque ele está parado. E o seu corpo está dando atenção à fruta. Então a fruta não é legal no almoço. E, claro, né? Sem líquido. Já ia te falar. Minha maior dificuldade hoje. Aliás, eu não o que consigo. diz assim, que pode ser uma xícarazinha de chá. Parece Um que chazinho empala. morninho. Parece que empala. E pra eu não comer, pra eu não tomar líquido no almoço, minha comida tem que parecer uma lavagem. Eu já Ai, não meu como pai. farinha. Já farinha é só uma vez ou outra, como eu fiz ontem, um pirão de água fria, aí eu como a farinha, a não ser, no dia a dia eu não como farinha. Como pouco arroz. Aí às vezes eu coloco feijão, às vezes eu passo uma semana inteira sem comer feijão. Aí eu como ovo, salada e às vezes um bife. Então assim, acredito eu que eu não como mal, mas eu como um dia em cada canto. Mas o que é que mata? O líquido Aham. e o sedentarismo. Aí você chega no hotel 6, 7 da noite, vou até meia-noite trabalhando, acordo 6, faço minha higiene pessoal, minhas orações e toco o dia de novo. E ainda tem a mastigação, né? Isso que eu ia te falar também. Mastigo muito rápido, acabo que não faço aquelas 30 mastigações necessárias, né? Mas é uma Isso. coisa de se pensar, viu? É. Você acendeu Legal. alguns alertas aqui. Aham. Apesar que tá, outras pessoas, outros amigos, vem falando muito. Cara, se cuida, você tá engordando, tem camisa minha que não tá entrando. Quando você me conheceu, eu pesava 58 quilos, Cássia. É. Era magrinho. Era. Hoje eu tô com 94. Aham. Transforma. É, muito. Transforma. Ô, Cássia, vamos falar um pouquinho de trabalho da área Sim. de contribuição social. Seu trabalho tem como objetivo transformar vidas e contribuir para um mundo melhor. Isso. Qual o impacto que você acredita ter gerado para essas pessoas ou para algumas pessoas que já passaram na sua vida até agora? Ó, isso é tão lindo. Que bom. Isso é muito lindo, né? Porque assim, quando a gente fala mundo melhor, parece algo tão grande, né? Tão difícil. Você fala mundo, meu Deus, o mundo é muito, né? Pra você pensar isso, não tá sonhando demais, né? Não tá. Mas o que na verdade como é esse mundo? Quando eu falo mundo, quem forma o mundo? As pessoas. As pessoas. E é todo mundo junto? No mesmo lugar? Não. Não. O planeta inteiro tem gente. Quando se fala mundo, Cada um com suas ideias, seus pensamentos, suas transformações, suas vidas, e onde nas suas está. vivências, onde está. Onde está, onde vive. Então, se
eu, com o meu trabalho, né, ecoterapia, psicoterapia positiva e espiritualidade, eu consigo, né, contribuir para que as pessoas passem a pensar diferente, a serem pessoas melhores, elas vão... Eu falo muito uma frase que diz assim: quando você muda, tudo muda. Sim. Então, você muda qualquer coisa na sua vida. Você vai começando agora, você começa a fazer atividade física, alguém vai te olhar e dizer: pô, aquele cara ali, olha com que garra que ele está fazendo atividade física, eu vou fazer também. Sabe como é que é? Sabe? Então, assim, o que você vive, você acaba sendo exemplo. Exemplo para as outras pessoas. Então, se você não responde a alguém que te agride em determinado, no trânsito, por exemplo, né? Alguém vai olhar e vai dizer assim: nossa, olha para ali, se fosse eu no meu lugar, aquela criatura é um santo, olha para ali. Bateram no carro de já e sai com aquela tranquilidade para dizer: aí, meu amigo, foi que eu... Mas, ó, Deus do céu. Deve fazer terapia. Né? Então, assim, como você vive... Uma coisa que acontece normalmente, por exemplo, ambiente de trabalho. Ai, que calma que tá aqui, hein? Também, né? Fulano veio trabalhar, por isso que tá nessa calma. Porque essa fulana, né, tem uma forma pesada de ver a vida, é muito negativista, é reclamona, tal, né? Já outra pessoa falta, no outro dia: você não veio ontem, fez falta aqui, hein? Quando você tá aqui é tão bom. Né? E coisas, às vezes, assim, tão simples. Só para contar um episódio muito interessante, eu fui num restaurante. Essa é engraçada, viu? Mas só para dizer assim, a que ponto vai isso? Sim. Eu me servi de ovos, coloquei no meu prato alguns ovos e fui andando para me servir de outras coisas. Aí uma senhora que estava à frente, na fila, né, se servindo, voltou, chegou perto de mim assim e falou: você estava aqui pegando os ovos com tanta delicadeza que me deu vontade de comer ovos também. Exemplo, né? E eu falei: que bom, maravilha, ótimo, pegue mesmo. Você vê a que ponto a pessoa fez algo com tanta... Então imagine o que nós não podemos fazer, cada um, né, vivendo de uma forma mais amigável, mais positiva, positividade saudável, sim, né? Não pode incentivar, né, irradiar isso, ser exemplo para que isso aconteça. Eu lembro uma vez, um dos lugares que eu acompanhava estágio na faculdade, como professora, né? Uhum. Aí teve um local que nós fomos e naquele dia a pessoa, acho que não estava muito bem, não me recebeu muito bem. E aí eu dei bom dia, falei, tal. Conversei, falei com o que tinha que falar, nós fizemos a prática ali no ambiente e no final eu falei assim: gente, me despedi, né, dos alunos. Eu falei: só vou aqui dentro falar com as meninas, dar um tchau, agradecer. Aí um aluno, que inclusive era até policial, chegou e falou assim: como é, Cássia, você vai lá agradecer depois de você ter sido tratada como você foi? Eu falei: vou. Aí ele: não. Posso ir junto? Eu quero ver como é que faz um negócio desse. Aí eu falei: vem então. Ele veio comigo, eu falei com as pessoas, agradeci e tal. Isso aí. Então, assim, são coisas bobas, entre aspas, mas para dizer assim, se essas coisas que são tão simples, você... as pessoas se tornando pessoas melhores, mais tranquilas, né? Mais, digamos assim, construtoras mesmo, sim, de ambientes melhores. Então, é a sua residência, é o seu ambiente de trabalho, outros grupos sociais que você participa, que você vai sendo esse construtor de um mundo melhor. Que mundo? Aquele pedacinho de mundo que você está presente. Mora, que você está fazendo a diferença, exato, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Exatamente. Muito bom isso, Cássia.
Mike, como é que tá aí? A Ana tá por aí? Vamos falar com a Ana aqui um pouquinho. Cássia, a Ana tem uma história Uhum. incrível. Eu conheci a Ana, sabe coisas de Deus assim? Sim. Enquanto ela entra, eu vou contar um pouquinho aqui. Eu recebi um WhatsApp do nada, assim, perguntando o que eu faria para. Como é que eu poderia fazer uma gestão da empresa dela. Uhum. Aí eu falei, cara, não tem condição. Aí eu fui analisar as coisas, né? Sim. Falei, não vou fazer gestão da sua empresa, não, até porque se eu for te cobrar gestão, não vai ficar legal, né? Uhum. Financeiramente. E aí eu falei, eu vou te ajudar assim no que eu puder, indicar representantes tal. Uhum. Mexi alguns representantes da área de supermercados que eu conheço, da área de limpeza, higienização. E pode colocar lá na tela, Mike. E aí, é, é, a Ana, tô falando de você aqui, viu? E aí a Ana, assim, me encantou de uma forma, eu falei, não, eu tenho que conhecer a Ana. Eu fui lá conhecer. Cara, eu conheci uma menina, uma mulher, na verdade, né? Uhum. Muito guerreira, fazendo produtos de limpeza dentro de uma fábrica que ela já tinha investido parte do que ela tinha de recursos para conseguir os certificados, os registros, Uhum. né, dos produtos de limpeza. Mas infelizmente a vida às vezes tem altos e baixos, né? Às vezes não, Sim. sempre tem altos e baixos. Uhum. E ontem eu curti uma publicação dela e perguntei como é que tá a Ana. Ela falou, agora eu tô fazendo faxinas. Eu falei, como assim fazendo faxina? A frase que ela me respondeu foi o seguinte: eu tô fazendo faxina para não deixar minhas meninas passarem necessidade. Acho que foi isso, não foi, Ana? Foi sim. Cara, mais uma vez me tocou. Mas o que eu quero dizer, cara, uma mulher super guerreira, como a gente tem exemplo de várias outras, né? E conta um pouquinho, Ana, a sua história pra gente. Olá, boa noite. Oi, Ana, eu vou Carlos, te tudo bem? pedir só o seguinte: vira o celular, deixa ele deitado, que aí ele fica na tela inteira. Assim. Assim? Bota ele na Assim. horizontal. Ah, tá. Então não, deixa assim, deixa assim. Deixa É, não assim. tá ficando legal. Que você tem Deixa eu. que desmarcar a rotação. A gente tinha que combinar antes, não combinou. Tranquilo. Verdade. Então, o que que acontece? Eu já dei boa noite, né, pra vocês. Sim. A minha vida sempre foi difícil, igual o moço da vigilância sanitária falou assim: ah, tirar a Anvisa é muito difícil. Eu disse, filho, a minha vida sempre foi difícil, então é possível? Se for possível, eu vou fazer. Olha o Porque copo daí cheio. é muito difícil. A dificuldade foi minha vida até aqui. Aí o que que acontece? Eu consegui, graças a Deus, todos os alvarás, até cheguei até a Anvisa, quase cheguei no Enema, mas da vigilância ambiental, só que assim, não deu certo, não sei porquê, meu produto estava ótimo, estava uma aparência muito boa, a embalagem estava boa, o produto estava bom também, só que não teve retorno, não vendeu tal. Aí a empresa teve que parar. E agora eu vim fazer faxina. Por quê? Eu acho assim, que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, independente de que for. Se não for uma coisa ilegal, se você não estiver fazendo coisas erradas, você precisa correr atrás, não tem como você parar, você não pode parar. E eu sou muito humilde, sou uma pessoa muito humilde. Aí, assim, meu pastor falou assim, Ana, porque já que você é tão perfeccionista, porque eu sou assim, para limpeza, eu sou muito, não sei, eu não sei te explicar. Eu sinto gastura, sinto agonia, eu tenho que estar perfeito, tem que estar limpo, tem que estar organizado. Olha o que você E falou. aí ele falou Cássia de 10 assim, anos atrás. Ana, una o útil ao agradável. Faça faxina, porque você ganha dinheiro com aquilo que você gosta de fazer. Eu falei, verdade. E aí, nisso, graças a Deus, Deus tem abençoado. Eu tenho na faxina todos os dias. As pessoas até estão achando estranho, porque como é que eu consigo fazer faxina todos os dias? Deus tem abençoado. E Amém. assim, eu pedir ao pessoal aí para seguir o meu Instagram, meu Kawaii, ajuda. Dá uma Vamos agilizada, viralizar, né, esses vídeos, né? para viralizar um vídeo meu aí para ver se Deus abençoa, mas a minha vida nunca foi, sabe, fácil não. Sempre lutei muito.
Não, meus relacionamentos não foram lá, essas coisas não foram muito bons, mas eu sempre lutei para dar às minhas filhas tudo que elas precisam. Aquilo que eu não tive, não assim, um exagero, mas o necessário para ter uma vida digna, uma vida boa. Agora eu vou estar me mudando já com elas, graças a Deus, e Deus tem abençoado. Aí, se por Amém. acaso eu contei alguma coisa, se vocês quiserem perguntar, fica mais fácil, Cara, né? eu quero te perguntar o que você pensa com relação à fábrica, porque tá tudo pronto, né? Então, assim, o que você vai fazer com a fábrica? Você vai vender? Você vai aguardar? Você vai mudar para Conquista e abrir lá? O que você pensa com relação à fábrica? Bom, eu quero vender, porque assim, eu me esgotei de tanto tentar, sabe? Aí, assim, se alguém quiser comprar e dar continuidade, o produto tá perfeito, o produto tá ótimo, tá com aparência muito boa, eu tenho todos os alvarás necessários, faço os pagamentos de tudo, de todos os alvarás que precisa. A única coisa que está faltando agora é o enema e não é tão difícil porque a fábrica é pequena. E eu vou vender. O meu interesse é esse, é vender. Mas, assim, muito bom, Cássia. Você precisa ver a história dela de perto, assim, conhecer. Eu conheci o esposo, conheci a mãe, não foi? E Uhum. conheci ela. Eu fui lá conhecer. Então, assim, é muito simples, mas o negócio, ele é produtivo. Agora, faltou realmente essa parte do que ela fala, que é a parte comercial da coisa, né? E também porque ela está num lugarzinho, uma cidade, vamos dizer assim, mais de ponta de estado. Está lá em Barra, Barra da Estiva. Barra da Estiva. Então está um pouquinho mais deslocada da área comercial. Mas assim, muito bacana. Queria que você deixasse uma mensagem para ela. Não desista dos seus sonhos. Procure outros caminhos, né? Manter o foco. Porque uma grande questão do perfeccionista é achar que outra pessoa junto não ia dar certo, né? Porque eu gosto das coisas do meu jeitinho, certinho, bonitinho. E às vezes a gente precisa de alguém junto para conquistar alguma coisa. Então, ver a possibilidade, inclusive, de sociedade, talvez. Mas não desista, não, dos seus sonhos. Eu já ouvi muitas histórias magníficas de juízas e outras profissões que foram pessoas que foram diaristas e que lutaram e, sendo diarista, conquistaram, estudaram e conquistaram seus objetivos e o seu caso não é diferente. Então, acredita, tenha fé, procure outros caminhos. Parar, outro dia eu estava falando, eu fiz uma live sobre recomeço. Recomeçar não é fracasso, é mudança de rota. É uma rota que precisa ser revista. Então, não engavete, mesmo que você venda, se chegar a isso, mas se é isso que você deseja, deixa como algo assim para você correr atrás. Mas antes ainda de desistir, repensa, né? Vê a possibilidade de ver uma Assim como você sociedade, me alguém para. achou, do nada você pode achar alguém, né? E que acredite tanto quanto eu acredito e que a coisa passe a desenvolver, entendeu? Saia de Barra, que vá para a conquista, que mude a rota dos produtos, como a gente falou aí, passe, deixe de produzir para supermercado e passe a produzir produtos institucionais voltados para condomínios, indústrias alimentícias, entre outros, que é um segmento que tem um produto com valor mais agregado. Então, assim, é bom demais falar contigo, né? Cássia deu uma super dica. Fica aqui o meu carinho e o meu desejo que você continue o seu trabalho, né? Da forma que eu vi desenvolvendo, né? E que você realmente venha ter sucesso. Março, eu devo passar por aí. Eu passo antes em Conquista, fevereiro, mas eu vou para Lapa. Então, março eu faço essa região de baixo, eu dou um pulo aí. E a gente bate mais um papo. Tá bom? Ok. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Viu? Amém. Dá um beijo nas Amém. meninas, Fique um com abraço na Deus família. também. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada pela oportunidade. Nada, tchau, tchau. Abraço.
Pois é, Cássia, a gente encontra essas histórias aí pela vida, né? E ela não foi diferente, mas uma menina assim, Não foi diferente. que tem um- todas as possibilidades, vamos dizer assim, de crescer. Mas, é como ela disse, né? Você vê que a parte mais difícil, eu já mexi com produto de limpeza, não é fácil você fazer as manipulações. Sim. E hoje, quando a gente pensa que fazer a manipulação deixou de ser difícil, a gente pensa no registro. Cara, o quanto é difícil. Ela gastou mais de 100 mil para registrar essa empresa. Atrás de registro. E às vezes parou numa parte que a gente não classifica como uma parte tão difícil, que é a parte comercial. Poxa, se eu tenho um produto, eu posso colocar no mercado, eu vou vender. Né? Mas aí veio distância, veio frete, veio outras coisas que realmente impactaram. Voltando aqui, Cássia, na sua visão, como o seu papel na família e na igreja e no trabalho contribui para a sociedade de forma ampla? Na família, também sendo exemplo, né? É interessante que teve um período, os meninos eram pequenos, e eu trabalhava de manhã só, e eles estavam na escola pela manhã, para a tarde eu estar com eles, enquanto eram pequenos, né? Então, essa Um casal companhia... de filhos, né, que você tem? 2 meninos, Dois meninos. 2 rapazes hoje. Então, assim, estar presente. Em alguns momentos, claro, pela profissão, pelos trabalhos e tal, eu não estive tão presente assim como gostaria, mas por um bom período eu fiquei esperando eles crescerem mais um pouco para poder começar a intensificar mais essa parte do trabalho, né? Então é interessante que muita coisa a gente vê do que são hoje, bons meninos, né? Bons rapazes, com certeza fruto da criação, né? Sem dúvida. É uma coisa interessante, uma situação interessante, que às vezes as pessoas até perguntam sobre a questão de família, é que eu sou católica e meu marido é evangélico. Então, assim, agora nem tanto, mas antigamente as pessoas chegavam e perguntavam assim: Cássia, você ainda tá com fulano, né? Com meu esposo? Perguntavam, não. Eu tô. Eu até estranhava. Por que você tá perguntando assim? Não, porque você é católica, né? Ele é evangélico, de repente ia chegar um ponto que não ia dar mais certo. Eu falei, olha, e se a gente se separasse por isso, nem eu era verdadeiramente católica, nem ele era verdadeiramente evangélico, né? Exatamente. Porque os dois cristãos, como é que não ia dar certo? Então, e outras coisas também, Vocês né? têm muitos anos juntos, né? Já fizemos 30 30 anos. de Eu tava pensando casado. De aqui, casado. exatamente em 30, mas eu falei, deixa ela responder. Exatamente. É uma benção mesmo. Então, é assim. Então, assim, esse ser exemplo mesmo. Só te tantas cortando, coisas. falar em Sim. Jabson aqui. Jabson, um grande abraço, viu? Forte abraço, meu irmão. Tudo de bom. Diminuiu as viagens, né? Diminuiu. Diminuiu. 2026, eu tô com esse papo. Eu tenho uma história de quando eles eram pequenos, que eu conto de vez em quando, que nós assistíamos televisão no fim do dia, todos juntos, na nossa cama. Tinha televisão ainda no quarto, e eles vinham e ficavam os 4 assistindo televisão. Aí eu lembro que uma vez, meu esposo falou assim: Cal, uma pessoa ficou de me ligar. Se ele ligar aí, fala que eu tô dormindo. Assim, né? Fala que eu tô dormindo. Sim. E os meninos, a gente ficava na cabeceira encostada e eles na frente, assim, sentados. Na ponta, né? Aham. E aí eu falei assim: eu vou dizer que você tá dormindo, mas você tá acordado ainda. Como é que eu vou dizer que você tá dormindo? Os meninos começaram a rir. A pessoa balança assim, quando ri, né? Botou a mão na bolsinha e começou a rir, balançando os ombros. Aí eu falei assim: eu vou dizer assim, ó, ele falou que foi dormir, ele falou que tá dormindo. Ele quer dizer que tá dormindo. Aí os meninos riram mais ainda. Aí ele: não, eu tô muito cansado. Tá, então diz assim: ele foi dormir. Aí eu falei: tá, legal, então eu vou dizer: ele foi dormir. Então uma coisa assim, pequena, Simples, né? mas Simples, mas isso tudo vai que ficando, gera né? caráter, né? Exatamente. Então, assim, eu digo que é o exemplo mesmo, né? Questão das orações antes das refeições, o diálogo sobre as várias coisas que acontecem na nossa vida, como que vai resolver, enfim. Então, tudo isso é exemplo.
Esse é um hábito que eu criei já tem acho que uns 5 ou 6 anos. Legal. Né? E eu criei do nada, assim. Um dia Deus tocou, Deus faz a obra, né? Ah, sim. E aí eu falei, vou orar, vou agradecer meu alimento, cara. Tem tanta gente precisando que não tem, né? Eu vou orar por mim, agradecer pelo meu e pedir a Deus que providencie o dos outros também. Aham, isso aí. Então, até hoje eu faço isso em todas as minhas refeições. Foi igual parar de beber. No Itapedro eu falei para quem estava comigo, hoje eu vou beber até entornar, viu? Porque amanhã eu não bebo mais. Ninguém acreditou. Desci, eu tava no camarote, desci, tava assim, fui na pista, comprei um copo e tornei. No outro dia, uma semana depois tinha um show em Léus, falei, bora. Vai beber? Não bebo, parei. Então foi bem assim, mas é muito importante, cara. Muito bom. Em relação à igreja, eu sempre fui muito ligada à igreja, não exatamente à paróquia, né? Pelo movimento dos focolares, que eu participo desde a minha Você adolescência. acredita que é a minha próxima pergunta? Então, alguns anos, uns 3 anos, talvez mais, eu comecei a ficar assim, como é que eu posso dizer? Tocada para fazer alguma coisa na paróquia. E aí eu fiquei, nossa, o que eu faço? Vou para qual, né, pastoral, para qual grupo e qual movimento? Eu não sabia, eu continuo fazendo parte do movimento, né, mas queria estar, digamos assim, contribuindo mais. Sim. Com a igreja. Mais presente, né? Exatamente, da paróquia, não indo só às missas. E aí eu até procurei o padre e perguntei a ele, tá precisando, algum grupo, tá precisando mais? Mike, na volta caiu? Não? Tá precisando. Ele falou que, tá tudo igual. Na verdade, todos os grupos estão precisando de gente. Sempre quanto mais melhor, né? Mas não tem nenhum em especial. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui para casa e fiquei pensando, mas Senhor, me oriente, faz alguém me convidar. Isso já tem um tempinho já. Faz alguém me convidar, falar comigo alguma coisa. E eu fiquei esperando, passou. Quando foi o ano passado, uma amiga e colega também falou, Cássia, a gente está formando a Pastoral da Saúde aqui, que é nova na cidade e tudo. Aí você aceita fazer parte e tal e tal? Eu falei, claro, eu aceito. Imagina, eu já estava aguardando, né, na minha área e tudo mais. Então, a gente, quer dizer, no meu caso, eu tenho o conhecimento, né, e a habilidade, a atividade de enfermagem, que eu posso estar, né, ajudando nessa questão aí da assistência, também como terapeuta. Então, acontece ainda mais porque eu trabalhei em um hospital psiquiátrico e dei aula também de saúde mental, então às vezes, né, algumas pessoas entram que não tem, né, já tem um transtorno mental, então eu sou aquela pessoa que vou ali, quando eu estou presente, né, eu já colaboro nessa condução, digamos aí, né, dessa pessoa que entra no momento de uma celebração. E em relação a, você falou, família, igreja e trabalho. Trabalho eu falei um pouco, que como terapeuta, né? Você falou do Focolares, né? Isso. Como você enxerga a importância de valores com a unidade e a solidariedade, voltada para os Focolares, né? Isso. Veja só, eu conheci o movimento... Quando a gente separa essa palavra, então a gente quer dizer que a gente está com foco no lar? É uma palavra em italiano. Sim. Por isso que eu falei que eu sei um pouco italiano. Pouco mesmo, básico, assim, para não me apertar. Mas o movimento dos Focolares eu conheci na minha adolescência, então tem mais de 40 anos que eu faço parte. Conheci num momento, assim, um pouco difícil da minha adolescência, mas quando eu conheci, eu fui assim, com tanta intensidade. O jovem é assim, né? Tudo que ele decide fazer, ele vai com tudo. Então, eu comecei a participar com 14 anos.
E com 16, eu já estava em Pernambuco, morando num centro de formação. Passei 2 anos lá. Foi interessante que eu falei com os meus pais, minha mãe já conhecia. Meu pai não conhecia, mas quando eu fui pedir para ele, né, falar com ele, ele olhou bem no fundo, assim, dos meus olhos. Eu com 16 anos. E aí ele falou assim, se você acha que vai ser bom para você, vá. Que bom, hein? Aí eu falei, fiquei feliz, né? Eu Surpreendeu, pensei né? que ele ia muito. É, Eu pensei que ele ia me encher de perguntas. Mas, enfim, foi maravilhoso para minha vida. Eu digo que muito do que eu sou hoje, eu realmente sou em função de ter conhecido essa realidade. Eu lembro que o movimento dos focolares é um movimento que o carisma é a unidade e o movimento é ecumênico. Como assim? É um movimento que trabalha pela unidade, então, união entre as pessoas, então, a fraternidade, a paz, né? Então, é independente de sua crença. Então, você pode acreditar no que você acreditar, você pode ser de seitas, ou enfim, né? Ter ela deixa a outras religião à crenças, parte, né? religião à parte. Inclusive, você pode não acreditar que Deus existe, mas queira trabalhar por um mundo unido, que é o carisma do movimento, e você pode fazer parte. Que bacana. Né? Muito legal. Então, Unidade mesmo. Então eu lembro que bem novinha eu estava lá nesse centro de formação antes de eu ir morar. Acho que nessa época eu tinha uns 15 anos, tinha pouco tempo até, mas eu queria muito me tornar interna, que fala assim, as pessoas que estão mais dentro, né, e assumem mais responsabilidades e tal, são chamadas de internas. Então eu tinha esse desejo. E aí eu cheguei para uma pessoa, eu estava lá no centro de formação, nós eram divididos em grupos, né, para os encontros, as reuniões e tal. E aí eu cheguei para ela e perguntei, me diz uma coisa, o que eu faço para ser Gen? G-E-N, geração nova. Uhum. O que eu faço para ser Gen? Ela me disse uma palavrinha que me seguiu a vida inteira. Ame. Cara, foi a base, hein? Ela me disse, apenas ela olhou para mim. Ela estava ocupada, a gente estava fazendo algumas coisas. Eu perguntei, ela parou, olhou para mim e disse, ame. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame. E ali foi um propósito de vida. Eu lembro que quando eu voltei, que eu cheguei aqui em Itabuna, eu era outra Cássia. Eu dizia, eu não pensava na palavra propósito, mas eu tinha uma programação de vida, eu tinha um sentido para a minha vida, amar o próximo. Então foi um divisor de águas, eu poderia dizer assim. E o movimento, ele fala para todas as áreas da nossa vida. Então, existem grupos dentro do movimento dos focolares, da área da saúde, da área da política, da economia. Então, assim, o movimento, ele realmente é da família, né? Relacionamento. Para os jovens, enfim, faz termos uma visão muito ampla do que é esse mundo unido, né? Dessa possibilidade de um mundo unido. Pessoas que vivem e trabalham onde quer que esteja, em qualquer área da sociedade, e possa fazer diferença ali, como falei antes. Sim. Então, você tendo essa consciência de que você tem sua parcela de responsabilidade, contribuição, não é? E esteja onde você estiver, você vai fazer diferença. Cara, uma visão totalmente diferente, assim, do Muito que, ampla, né? muito ampla, exatamente, do que as pessoas convivem e vivem no dia a dia, né? Isso. Porque todo mundo pensa mais no eu. Isso. Eu primeiro. Quando você estava falando aí, até me veio à mente um vídeo de um palestrante na área comercial, que ele fala que a geração de hoje, ela pensa muito no eu. No eu. A geração, acho que é Z, pensava muito no trabalho. Depois o eu era o quarto.
E hoje está muito contrário, né? Então, assim... mas esse eu, hoje, ele está muito individual também, né? Muito individualista. Então, assim, quando você fala no AME, que te seguiu a vida, e olhando a sua trajetória de vida, que te levou para lugares que te fizeram você se aproximar de pessoas, cuidar de pessoas, né? Cara, assim, traz uma paz mesmo, sabe? Uma vontade de fazer a diferença. É daí que você, eu não sei se eu vou pronunciar certo, é Chiara Lubitsch. E que ela foi uma grande influenciadora e fundadora em 1920, que você conheceu o movimento Focolares. Isso. Foi através dela, de informações dela. Exato, ela foi a fundadora do movimento. Na verdade, foi na Segunda Guerra, então foi em 1940 e poucos que ela iniciou. Desculpa, ela nasceu em 1920. Nasceu, exato. 22 de janeiro de 1920. Exato. E agora, recentemente, ela completaria 105 anos. 105, é. 105 ela faleceu anos. em 2008. Exato. Então, pensando aí, ela foi a fundadora do movimento na Segunda Guerra, né, Mundial, ela na Itália. Ela, quando soavam as sirenes, né, que avisavam que haveria bombardeios, ela ia para os lugares de proteção, né, os abrigos, os bunkers, e levava a Bíblia e a vela. A Bíblia, a vela e algo para acender essa vela, né? E lá ela lia o Evangelho e outras pessoas começaram a integrar um grupo, né? Querer conviver com ela. Ela não tinha ainda uma noção de que formaria algo tão grande. Hoje está em mais de 182 países o movimento Focolares. Deve ter sofrido, né? Porque naquela época, se eu não me engano, era proibido em algumas regiões dessas aí, como a Alemanha, a própria Israel, né? Teve algumas partes do mundo que era totalmente proibido ler a Bíblia. Então, mas nesse caso, onde ela morava, não. Elas né? podiam sim levar a Bíblia e ler nos refúgios e colocar em prática, essa é a grande questão, né? Colocar em prática o que lia. Então, assim, às vezes, por exemplo, imagine você tá na rua, aí você ouve a sirene e você imagina o quê? A qualquer momento uma bomba vai cair sobre a minha cabeça. E aí você quer correr. E aí, de repente, ajudar uma idosa, ajudar uma mãe que está com não sei quantas crianças, né? Levar essas crianças e imagine, né? Sim. Então, é algo assim que a gente pensa que nada, era correr, imagina. Né? Mas de ter, então, de as casas sendo destruídas, então poder repartir o alimento, conseguir roupas e calçado, enfim, foi um início, assim, bem desafiador, né? Mas com essa realidade de fazer o bem, de viver o evangelho, e com isso foi, né, o Focolares, é fogo no lar, que antes você tinha comentado, eu não terminei, o nome então é italiano. Então, o fogo do amor, né? A presença do próprio Jesus, Deus é amor, então, fogo no lar. Então, Focolare também é o nome da casa onde as pessoas, mulheres ou homens consagrados, vivem. Né? Esses consagrados trabalham para o movimento dos Focolares, nas várias atividades necessárias. Então, é fogo no lar, fogo da presença de Jesus entre nós. Amém. Legal. Entre nós. Sim, eu gostaria só de voltar um pouquinho. Volte. Essa coisa do eu. Volta aqui. Porque, assim, quando a gente pensa num mestre maravilhoso, Jesus, né? Se a gente for lembrar de alguns ensinamentos, sempre vem o nós, né? Quando pediram, assim, né? Nos ensina a rezar, Pai Nosso, né? Então, em muitas situações, ele colocou esse nós, né? Então, a importância de estarmos juntos e termos ele entre nós, né? Quando temos o amor entre nós temos ele entre nós. Sim. E uma coisa interessante que, na verdade,
a palavra traz mensagens que às vezes parecem contraditórias, né? Mas ama ao teu próximo. Como a ti mesmo. O que será que quer dizer isso, né? Como a mim mesmo. Então a gente precisa se amar, sim, né? Em alguns momentos eu vou precisar dizer o não. Eu até fiz uma live recentemente falando sobre essa questão do dizer não, a importância do dizer não, tanto para os filhos como na convivência entre as pessoas. Então, essa questão do cuidar bem de você, e o que é mais interessante, é cuidar bem de si pelo outro. Como assim? É diferente, né? Como assim? Se você não está bem, se você está doente, está mal alimentado, está com fibromialgia, com a pressão alta, com tudo mais, aí vem, sei lá o quê, a cabeça dói, né? Você não tem condições de cuidar do outro, né? Então, você precisa estar atento a essas duas realidades. Né? Você se cuidando, você está melhor, está bem, né? Pensando no seu bem-estar para você, para sua família, para o seu amigo, e para construir um mundo melhor. Verdade, né? De pessoas saudáveis, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, enfim. Eu gostaria de ver mais pessoas mais saudáveis psicologicamente. Hoje as pessoas às vezes perdem a paciência muito fácil um com o outro e acabam fazendo coisas tão banal. Às vezes como tirar a vida de uma outra pessoa por besteira. Sim. Ontem mesmo assistindo uma reportagem, vi que o cara tirou a vida de outro por causa de uma vaga de estacionamento. Né? Às vezes, eu já vi aqui, na Bahia, aqui pertinho, 5 contos, o cara tirar a vida de outra pessoa. Então, psicologicamente, é falta de equilíbrio emocional, né? Mas, assim, coisas que você fala que passa a refletir, né? A gente vai fazer cortes aí e divulgar, porque eu acho importante. Né? Você falou equilíbrio e antes você tinha comentado assim, que a vida tem altos e baixos, né? Altos Sim. e baixos. E eu pensei no equilíbrio emocional. Então, o que seria uma pessoa que tem equilíbrio emocional? Ela tá assim, zen o tempo todo, ela em nenhum momento vai dar um piti? um piti, né? Triste. Não vai ficar triste quando aconteceu uma coisa trágica na vida dela, ou então, sei lá, dar saltos, pulos e gritar quando estiver muito feliz. Com certeza, mas o que acontece na questão do equilíbrio emocional? Quando você começa a trabalhar o seu pensamento, o que a gente estava falando antes, né? Que as emoções, ela vem. Você toma uma topada, você... Sim. Né? Você vai, nossa, ai, doeu, grita, uai! Né? Doeu e tal. Você vai ter aquela emoção, você vai ter aquela reação, mas o que vem depois disso, então aconteceu algo doloroso, difícil. O que vai acontecer depois disso é você com os seus pensamentos. Porque a gente tem emoção e razão. Então, quando você começa a pensar nas atitudes que você toma, vem inicialmente o autoconhecimento, que é importantíssimo, né? Mas quando você se conhece e começa a perceber quais as suas reações quando você se depara com determinadas situações e você começa a trabalhar aquela situação, você começa a, digamos assim, se deixar menos ser atingido emocionalmente pelas experiências muito dramáticas, muito trágicas na vida e aquelas experiências que também são maravilhosas, mas que são momentâneas, né? Tantos momentos tristes e difíceis são passageiros, tudo passa, Sim. como os bons também vai passar. Então, quando a gente começa a ter a consciência disso, que tem os altos e baixos e que eu preciso olhar o positivo e o negativo das coisas desagradáveis que acontecem e das coisas muito boas também que acontecem, você começa a ter menos essa variação, dizer, hoje eu tô péssimo, minha vida degringolou e essa vida não presta,
não chega a esse ponto, mas também não chega ao ponto de dizer, não, quer saber, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, eu não vou ligar para nada mais, entendeu? Não é também esse ponto. Então, você, aos poucos, você vai aprendendo a equilibrar de forma racional, também no sentido de você controlar seus pensamentos, né? Não deixar ir para a negatividade, né? E se concentrar, deixar o foco na negatividade, que é o que a psicoterapia fala, né? Você encontrar meios, virtudes, habilidades que você tem para lidar com isso e ir equilibrando. Que bom. Eu tô lembrando aqui, você falando, eu lembrando. Eu falei, cara, hoje eu tô mais equilibrado emocionalmente do que antes. Antes me explodia muito fácil, né? Então, às vezes até brigava e depois você acaba até pedindo desculpa, né? Se arrependia daquilo. Mas assim, a vida vem, quando você não tem esse conhecimento, né? A vida te leva para dois caminhos. Ou um equilíbrio de fato por algumas coisas que você passou, e a criação também, creio que ajuda. Ou você realmente passa por outro caminho e passa a ser explosivo. Isso. Né? Mas quando você tem esse conhecimento e é um acompanhamento profissional, né? Isso. Aí, meu irmão, melhora. Dizer que terapia e psicólogo não é pra doido, né? Pois é. Cara, eu lembrei aqui Exatamente. de uma situação que eu vivi. Uma época eu passei uma situação muito triste. Eu saí de casa pra bater pasta. Naquela época eu vendia shampoo Ceramidas. Quem que era Ceramidas na Bahia? Ninguém. A gente tinha que fechar um caminhão para vir a carga da Bahia. E aí eu saí para uma cidade, e eu rodava e batia, ninguém queria comprar. Cara, era ruim de vender. E um dia eu sentei numa praça e chorei. Eu falei, não é possível, cara. Um dia eu vou conseguir, eu preciso conseguir. E um dia eu ouvi uma frase: você só gasta sola de sapato e fica para cima e para baixo e não ganha dinheiro. Cara, tem algumas frases negativas que eu transformei muito em positividade na minha vida. Né? Então, essa foi uma das que eu consegui realmente dar a volta por cima. Logo em seguida também eu passei a vender livros, eu me identifiquei muito, né? E eu consegui uma coisa que eu gostava demais, que era viajar. Então, eu amava chegar na escola, entrar, livro de português, matemática, física, química, história geral, história do Brasil, geografia, inglês, e outra cidade, né? E outros estados, né? Já passei cada perrengue que você não tem ideia. Ficar comendo biscoito na Transamazônica, e aí você tem que olhar o copo meio cheio. Não, eu tô comendo biscoito, mas eu vou lá e eu vou vender, eu tenho que voltar com dinheiro, né? Então, esse tipo de coisa, cara. Mas, assim, realmente é um trabalho. E os pensamentos negativos, eu acho que ele vem mais forte até em alguns momentos do que os positivos. E você tem que controlar isso, né? Então, você tem que ter um autoconhecimento. E, cara, peraí, segura aí, esse pensamento não é pra mim, não. Né? Então, assim, eu transformei muito minha vida. Uma outra passagem foi quando eu recebi um não para ser técnico de uma indústria que eu trabalhava. E eu falei, cara, eu tenho que dar a volta por cima disso. Acabou que eu me tornei gerente comercial daquela indústria. Então, eu queria a vaga de técnico, não veio. E eu me tornei gerente, então, um cargo superior. Né? E fui trabalhei por 3 anos e meio. Então, graças a Deus. A crença de que nada acontece por acaso, e não acontece mesmo, eu acredito muito nisso, nos ajuda muito, né? Essa questão da espiritualidade, que eu digo que a gente pode viver, é independente de religião. Sim. É o sentido da vida, é o ser grato. Né? Mas essa era a palavra que estava na ponta da língua para te dizer. Sou grato. Estou prevendo, Eu sou grato em tudo, cara. Eu sou grato por você ter vindo hoje. Se você dissesse para mim hoje, pô, Jai, não dá para ir. Eu ia dizer, algo aconteceu, né? Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Né? Mike, hoje não tem podcast. Então, assim, vamos fazer alguma outra coisa, ou não vamos fazer nada.
Mas, Senhor, obrigado. Eu tô vivo, tô respirando, você tá doido. Posso contar uma experiência vindo pra cá? Claro. Eu saí de casa, entrando no carro, e falei, Jesus, me acompanha, né? Me segue aqui, não deixa acontecer nada no caminho, né? Eu Sim. tenho um compromisso lá com o Jai. Me acompanha e tal. E eu vim seguindo o Google Maps, né? E eu passei a rua. Aí, recalculando rota. Aí, calculou a rota. E eu tinha passado acho que 2 ruas. E Foi pra vim. lá. Aí quando eu olho, uma igreja que tem aqui perto. 2 ruas depois. Quando eu olhei, eu falei, você quis me provar que está comigo, me acompanhando? Sabe? É interessante isso, você poder viver assim e dizer, nossa, eu não falei, engraçado que eu errei, quando eu olhei, eu falei, eu errei, mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá no horário. Isso eu vim falando, não tinha visto a igreja ainda. Quando eu vi, eu falei, você é bem aqui, você quis que eu passasse por aqui, pra você dizer, Tô contigo. tô contigo, sabe, Jai? Foi muito lindo, foi muito legal. E aí, eu cheguei, vim tranquila, falei, tá comigo e pronto. E é desse jeito, a vida é maravilhosa. Cássia, em qual momento a experiência do movimento Folclares, veio com folclore, né? Folclares, marcou profundamente sua vida ao longo desses 40 anos? Uma foi aquele AME que eu já contei, né? Foi aquele AME, porque realmente fez a diferença na minha vida. E tão simples, né, Cássia? Vida. Mas aí que tá, né? O Mas cuidado tão que a intenso, gente. né? Isso, o cuidado que a gente precisa ter nas nossas relações. Não é? Quando a gente diz assim. Algo para alguém que tem a intenção de ajudar, né? Sim. O cuidado com as palavras, a vida na família, no trabalho, onde for. Né? Você me lembra uma passagem agora de Tony Ramos, onde ele fala, inclusive na biografia dele, que ele fala que a gentileza está esquecida. Num mundo tão tecnológico, tão corrido, que a gentileza está esquecida. Você não dá um bom dia, você não dá uma boa tarde, você não dá um obrigado, você não pergunta como vai. E você falando essa parte aí, me lembrou isso. Eu vi também, eu vi até um que ele se emocionava, a voz ficava embargada, não sei se foi esse que você viu, mas ele falava também sobre isso, assim, muito interessante. Então, foi um momento, assim, maravilhoso para minha vida mesmo. Que bom. Cássia, chegando ao final, né? Um bate-papo aqui de 1h30. E a gente normalmente faz 1h, 1h40. Mas assim, tá muito bacana. Amei muito. Você deu uns alertazinhos aqui, sabe? Sim. E plantou as sementes. Queria que você deixasse uma mensagem pro meu público, pro seu, pro nosso, pra vida, pras pessoas, né? Bom, distribua esse AME que você recebeu. Que legal. Então, esse AME, se ame, né? Eu poderia dizer para as pessoas, dê atenção a você mesmo, sabe? Se conheça. Esse viver melhor, esse bem-estar, qualidade de vida perpassa primeiro por isso, por se conhecer. E mude aquilo que você perceber, por mais difícil que seja, sabe? Dê os primeiros passos em todos os sentidos. Cuidado com o corpo, cuidado com a mente, nas relações. Precisa de ajuda, procura terapeuta para te ajudar, né? Para te fazer... Porque a terapia não é para o terapeuta dizer o que você deve fazer, né? Das respostas. Mas ajuda a pessoa a pensar mais, melhor em si, né? Nas decisões que precisa tomar, esclarecer um pouco mais as coisas da vida, enfim. Fazer pensar mesmo, para que ele encontre as respostas, né? Algo também que eu gostaria muito de falar, de relembrar, é que nós somos natureza, né? Então, nos aproximemos mais da natureza e sejamos protetores da natureza.
Perfeito. A humanidade só crescendo, crescendo, e a gente precisa pensar que o planeta é limitado, né? E que a gente tem responsabilidade sobre ele. Então a gente precisa ter esse olhar para essa realidade. Gostaria de fazer um anúncio em primeira mão. Eu ia falar que eu tinha esquecido dele. Fazer um anúncio de primeira mão aqui no podcast, que é o lançamento da comunidade, que é Mundo Belo, que é uma comunidade de pessoas que tem justamente essa filosofia de vida, né? Olhar para si, ser pessoas melhores para construir um mundo melhor. Bacana. Né? Inclusive, eu vou deixar contigo 3 cartões para vocês fazerem um sorteio, enfim. Vamos achar uma forma aqui que a gente vai fazer. Achar uma forma, eu vou deixar aí. vocês Ela vai providenciar isso. uma forma para sortear, vou deixar o cartão assinado e vocês sorteiam, depois vocês me passam o nome para uma sessão comigo de terapia, né? Ecoterapia, psicoterapia positiva. Bom, E obrigado. Eu agradeço. não é? A gente, não falo a gente porque eu tenho uma pessoa trabalhando comigo, então a gente está aí nos preparativos para esse lançamento que será no próximo mês. E então é um grande prazer estar aqui. Eu quis Manda retribuir. pra gente, a gente entra ao vivo em algum momento também. Sim, online. É. E aí, assim, como gratidão, né? Dar esse contributo também com esse sorteio aí de três cartões, né? E lançar esse convite mesmo, sabe? Vamos construir um mundo melhor, sendo pessoas melhores. Eu que agradeço. Muito bom, muito importante. Como eu te falei, né? Você plantou algumas sementinhas. Eu espero que não só para mim, seja para você também que está lá do outro lado, nos ouvindo. Isso é muito importante. E a gente se autoavaliar, se auto-reconhecer, se autoconhecer. Né? Muito bom. Cássia, muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Gratidão. Deus te abençoe sempre. Um abraço enorme para a sua família, muita paz, muito sucesso, muitas bênçãos, né? Que Deus te proteja, continue te protegendo sempre. Amém, estou à disposição. Se depois que tiver algum assunto em particular queira bater papo, fala como é que te encontra, pulamos essa parte, como é que te encontra nas redes sociais? Então, o contato é @CassiaPaponé no Instagram. E o número é 988234523. Ô Mike, depois dá pra gente deixar na mensagem principal, não dá? Em cima? Tá. Coloca na vídeo agora. Pronto. Aí. O Mike já jogou aqui. Joia. Pronto, show de bola. Então, Cássia, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. Deus te abençoe sempre. Meu povo, esse foi mais um podcast. Deus abençoe e até a próxima. Fica com Deus.